poderia começar esse diário de leitura da Amiga Genial sem dizer como foi legal esse reencontro com Lila e Lenu, que na verdade, por mais que pareça uma redescoberta, em vários pontos foi como se fosse um novo encontro. Olha, eu tenho que dizer pra vocês que, sem exagero algum, tá sendo bem emocionante me reencontrar com a série napolitana de Elena Ferrante, que começa com A Amiga Genial, que é o livro que estamos lendo agora na leitura conjunta. E o legal da leitura conjunta, por mais que tenham poucas pessoas, é que a gente troca um pouco de experiência. Eu vejo um pouco como é que as meninas também estão recebendo essa leitura. É legal porque as visões, elas vão se acrescentando. A gente vai vendo as coisas por outros ângulos que talvez a gente não tenha visto, ou por ângulos que talvez a gente não tinha nem como ver, porque não faz parte da nossa visão de mundo. E isso vai ampliando, né, a visão sobre a própria obra. Por isso que eu acho que leituras conjuntas sempre enriquecem um pouco mais o debate sobre um livro. E eu acho que esse livro daqui tem muito o que discutir. Tanto, gente, que foi difícil dividir as coisas para fazer o primeiro diário de leitura. Tanto que a primeira semana de leitura, que eram 120 páginas, tiveram que ser desmembradas em 2 diários de leitura. E eu ainda acredito que mesmo assim vão ficar vídeos longos. Se for preciso, eu ainda desmembro cada um em 2 vídeos. Vamos ver como é que vai ficar. Eu sinto, e passei a sentir ainda mais com a releitura, que Lila e Lenu têm uma amizade que é muito real entre nós. Ao mesmo tempo que elas aprendem um bocado uma com a outra, as descobertas dela também se dão na negação do que a outra acredita, na negação do que a outra é. Então elas aprendem uma com a outra, elas competem, elas tentam se identificar também pela diferença de comportamento, né? Porque se Lila tem olhos estreitos, Lenu já está mais observando algumas coisas, mas a gente começa a perceber já nesse início que as diferenças delas fazem delas complementares. Não é que uma seja melhor que a outra, pelo menos não é assim que eu enxergo. Não é que uma seja vilã e outra seja mocinha, não mesmo. Sobre isso eu vou me reservar comentando aos poucos, né, durante esses livros da série. Mas é assim que não só elas, mas nós garotas costumamos construir as nossas identidades. A gente se identifica com a outra, a gente se opõe a muitas coisas do que a outra acredita, e é assim que a gente vai meio que se formando, né? E o que eu acho interessante é que a tensão que há entre elas ali, ela é tão turbulenta quanto a Nápoles pós-guerra, que tá tentando se reerguer, e elas moram num bairro que a todo tempo elas estão demonstrando que é violento. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas é um bairro que tem muita violência, que tem suas próprias leis, por assim dizer. Por conviverem muito com isso, acabam por naturalizar certos comportamentos. E claro que a violência vai percorrer esse relacionamento entre elas. E eu acho que pra gente entender bem essa tetralogia, a gente tem que entender que, por mais que o meio não determine totalmente o que a gente é, o meio define muita coisa em nós. Basta você pensar, vamos esquecer um pouco de Nápoles e vamos pensar em você. Onde é que você mora? Qual é a cultura do seu lugar? Por mais que seja um lugar que muitas vezes a gente tenta negar, mas pra negar esse lugar a gente precisou conhecê-lo. Porque até pra dizer que não gosta, a gente precisa saber o quê? A gente já começa a perceber aqui nesse início que vai ser muito importante ali entender um pouco daquele local. Talvez seja um pouco difícil porque, venhamos e convenhamos que a gente não estuda tanto assim a história da Itália, mas vale como curiosidade para vocês, enquanto lê, pesquisando sobre algumas coisas à medida do que você queira, à medida do que você tenha curiosidade, para ir te situando um pouco melhor daquela realidade ali delas. Mas isso vai ficando cada vez mais forte à medida que os livros vão avançando, né? À medida que passa pro segundo, pro terceiro livro e por aí vai. Traços do local a gente já vai percebendo daqui mesmo. E falando dessa amizade de Lila e Lenu, eu me lembrei de uma amiga de infância minha. A gente teve muitos conflitos durante a infância e também na passagem para a adolescência, e até hoje eu enxergo ela como uma amiga muito importante para mim. Embora as nossas relações tenham mudado, a gente continua sendo amiga e eu enxergo ela como alguém muito importante, até para a construção do meu caráter. Em muitos pontos eu percebo que eu sou parecida com ela, e em muitos outros eu percebo que a gente não tem nada a ver. Até porque a gente foi se construindo com experiências diferentes e algumas parecidas, algumas se mantiveram bem parecidas pelo local que a gente viveu, pelas coisas que a gente gosta, e algumas bem diferentes
principalmente como a profissão que a gente seguiu, as oportunidades de emprego que a gente teve e essas coisas que foram modificando, outras relações diferentes que tivemos. Eu passei a humanizar certos comportamentos que antes eu me culpava. Eu tava até falando, vou até largar esse livro que já tá pesando, tava até falando com a Aninha que o que eu curtia muito de Helena Ferrante é que ela me fez humanizar os relacionamentos que a gente tem, as amizades que a gente tem, principalmente entre meninas, porque costumam colocar muita culpa em cima da mulher, né? Porque faz isso, porque faz aquilo, e há um grande julgamento assim de uma pra outra. Isso é meio complicado porque a gente meio que fica a todo momento pensando se a gente é culpada ou vítima, e a gente pode estar ali no caminho do meio, na verdade, porque no momento que você humaniza esses personagens, no momento que você se humaniza junto, você vê que você é capaz de coisas cruéis e de coisas boas. E é assim que eu enxergo essas personagens, e eu enxergo com muita alegria. Não é pra ser a diferentona, é por isso que eu amo tanto Lila e Lenore. É porque elas são muito, sabe, diversas, e desde o início elas já são muito reais. Eu dei uma geral sobre as personagens, mas agora eu queria começar a falar um pouco sobre a estrutura do próprio livro. Vamos agora nos deter à própria história do livro, então eu vou aqui apontar algumas coisas que eu achei importante e vou comentar sobre elas, as minhas impressões sobre elas. E já no prólogo, a gente tem a ligação de Rino, que é o filho de Lila. Ele liga pra Lenore anos depois. E vou logo avisando que isso não é um spoiler, porque é bem no iniciozinho do livro. E ele diz que a mãe dele simplesmente sumiu. E Lenore diz, mas ela já fez isso outras vezes. E Lenore começa a relembrar que realmente, há mais de 30 anos, a Lila diz que queria sumir sem deixar nenhum rastro. E ela sabe que isso nada tem a ver com suicídio ou com uma fuga pra outro local. É uma coisa meio louca, né? Como é que a pessoa vai sumir sem deixar nenhum rastro? Mas não é hora da gente ter alguma resposta sobre isso, tá, gente? Mas fica essa pergunta no ar. Ué, como foi que ela sumiu? Por que é que jogam isso já no prólogo? O mais interessante é que Lila parece ter conseguido isso porque todos os objetos dela, as roupas, tudo sumiu junto com ela. Até as fotos em que ela aparecia, a parte que tinha ela na foto tinha sido recortada. Ou seja, ela sumiu sem deixar nenhum rastro. E o mais interessante é que Lenore, que é a narradora desse livro, né, diz o seguinte, estava extrapolando o conceito de vestígio. Queria não só desaparecer, mas também apagar toda a vida que deixaram para trás. Fiquei muito irritada. Vamos ver quem é que ganha dessa vez, disse a mim mesma. Liguei o computador e comecei a escrever cada detalhe de nossa história. Tudo que me ficou na memória. Prestem atenção nisso. Liguei o computador e comecei a escrever cada detalhe dessa história. Tudo que me ficou na memória. Daí, parece que a gente se vê no meio do impasse, porque ela começou a escrever cada detalhe da história ou cada detalhe apenas do que ficou na memória dela. Eu não sei se vocês embarcaram nessa viagem, mas eu acabei pensando que Lila extrapolou o conceito de vestígio, porque ela sumiu, sem deixar nenhum vestígio. Mas se ela não deixou nenhum vestígio, e os vestígios são as próprias memórias de Lenore, como será essa narrativa? Primeiro que é uma narração em primeira pessoa, a gente já tem que ficar um pouco ligado, porque se alguém está narrando em primeira pessoa, a gente já sabe que o narrador não é totalmente confiável. E se ela já se opõe tanto assim de Lila, como que vai ser essa história? Claro, a visão de Lenore sobre Lila. E daí a gente vai ver que o fato de ela naturalizar essas relações não faz dessa história uma história idealizada. Muito pelo contrário, a gente tem que estar o tempo todo atrás dos rastros para ver se a gente conhece um pouco de Lila pelo que Lenore pode mostrar. Nessa corrida, a gente acaba por conhecer muito de Lila também, porque ela vai demonstrando ali muito do que ela tem e muito do que ela gostaria de ser, no que ela vai se comparando com Lila. Eu tô pontuando isso aqui porque vocês sabem que se muda o ponto de vista de uma narrativa, muda muita coisa. Vocês já devem ter lido livros que tem vários pontos de vista, vários focos narrativos, mas a gente tem Lenore nos contando uma história de alguém que sumiu, mas as respostas que ela vai encontrar ou procurar, que a gente não sabe até onde ela pode encontrá-las, vai ser no limite das possibilidades dela, no limite do que ela sabia. Uma coisa que eu esqueci de dizer, gente, é que, mas eu acho que meio que ficou implícito no que eu disse, mas só pra concluir. Toda vez que a gente fala em memória, algo da nossa memória, memórias têm lacunas e memórias elas são construídas de formas bonitas. Por exemplo, se você lembrar de algo da sua infância, você não pode dizer totalmente que você lembra de algo como aconteceu tudo. Por exemplo, eu lembro coisas de 5 anos de idade que eu saía com meus pais e com meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, e a gente ia muito brincar de carnaval. Eu lembro de muitas dessas coisas. Mas tem coisa dessas mesmas situações que eu não sei se eu realmente lembro de tudo ou se foram
se adicionando à minha memória de acordo com o que meu pai e minha mãe foram me contando. Aí a gente realmente não sabe. Até onde o que a gente lembra é totalmente puro. Até onde o que a gente lembra não é percorrido pela história que a gente conhece, pelo que nos contam, pelas memórias dos nossos parentes que são mais velhos. Então a gente tem que ver que memórias têm lacunas e tem algumas coisas que também podem fugir um pouco da realidade. O que eu achei legal também nesse trecho bem pequeno, né? E dá pra gente retirar tanta coisa, vamos ver quem vai ganhar dessa vez. Ou seja, a Lennu já está ali anos à frente, já tinha vivido praticamente toda a sua vida e ainda continuava no vamos ver quem vai ganhar dessa vez. Ela queria aquela rememoração de fatos da sua infância, da sua adolescência. Se dá por um exercício tanto de combate, porque ela diz vamos ver quem vai ganhar dessa vez, como também de amor, gente, porque qual é a necessidade de você relembrar em detalhes algo ou alguém que não te interessa? Eu acho que se a gente quer relembrar de algo, se a gente quer refazer uma história, embora com lacunas, embora dependente da nossa memória, é porque aquilo dali tem alguma importância para nossa própria história. Então, ao mesmo tempo que ela continua querendo combater a visão de Lila, ela continua querendo que ela faça de alguma forma parte da sua vida.